Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero aqui externar minha gratidão a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho da EBD. Estamos um pouco atrasados com a lição de números da classe dos jovens, mas devido a alguns problemas técnicos que eu tive, os aparelhos, enfim, mas estamos de volta para a glória de Deus Pai, né? Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 8, uma lição muito interessante. Estamos estudando o livro de Tiago, né? E nesta oportunidade nossa lição está baseada em Tiago capítulo 4, verso 1 até o versículo 7, onde Tiago faz uma tratativa interessante, mostrando para nós o quanto é importante vivermos em comunhão e deixarmos a contenda de lado, né? Nós temos, sim, informações da palavra e instruções muito pertinentes com respeito a essa questão. Então, nós vamos trabalhar sobre essa interessante epístola em Tiago, capítulo número 4, versículo de número 1 até o versículo 7, tá certo? No primeiro momento, nós podemos observar que Tiago, ele faz uma abordagem muito interessante sobre conflitos e brigas dentro da comunidade cristã naqueles dias. Tiago argumenta que os conflitos e desentendimentos surgem os desejos de egoístas e anseios que são realizados aí, ou seja, anseios não realizados. Ele encoraja os seus leitores a resistir a esses desejos, a se submeterem a Deus, e que dá graça aos humildes. E nós vamos observar que Tiago enfatiza a humildade como a chave para resolver conflitos e restaurar os relacionamentos, né? Então nós vamos aprender, estamos estudando a lição, o primeiro trimestre, e o título geral da lição é A Verdadeira Religião, né? Um convite à autenticidade, né? Da carta de Tiago, na carta de Tiago. Então, Tiago, no capítulo 4, no seu verso 1, eu estou aqui abrindo a Bíblia e vamos ler, diz assim o texto: Irmãos, não murmurei contra os outros, porque quem fala mal ou julga seu irmão, esse tal julga contra a lei. E se julgares a lei, já não és observador da lei, senão juiz. Observador da lei, senão juiz, né? O texto prossegue, conforme a nossa lição, né? E diz assim, nós vamos ir trabalhando aqui sobre essa temática, ok? Essa questão. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis, guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebe, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo. Ou cuidai vós mesmo, cuidai vós em que vos dizeis as Escrituras, o Espírito que está em nós, que nós habita, tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então, nós vamos observar nesse capítulo 4 e vamos encontrar aqui várias advertências, sérias advertências a respeito dos perigos de uma aliança com os valores e práticas deste mundo. O cristianismo não permite amizade com o sistema mundano. Não estou falando de pessoas, estou falando com hábitos mundanos. Não estamos falando de ser humano,
Estamos falando de hábitos que o ser humano tem, né? Então, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? E Tiago, no seu versículo até o versículo 7 do capítulo 4, ele faz uma abordagem, conforme nós lemos, das paixões mundanas. Então, nós vamos tratar a respeito desses perigos da amizade com o mundo. Então, suas consequências, o chamado à submissão a Deus. Então, veremos. E nós temos hoje muitos cristãos que parou na fé devido a esses anseios, por causa das más amizades que tem com algumas criaturas, né? E logo eles começam a aprender, deixa os costumes, deixa os bons hábitos da palavra e se torna pessoas ásperas, desobedientes, se torna pessoas rudes, que não querem saber nada da palavra de Deus, apesar de conhecerem poucos, né? Então, Paulo, no versículo 1 até o versículo 3, os prazeres malignos são a fonte de dissensões. Tiago faz essa abordagem. Tiago faz essa abordagem despertando, né, para trabalhar em cima dessa questão. Então, vejamos, né? Tiago utiliza uma pergunta para apresentar o seu próximo assunto. E nesse caso, o assunto surge naturalmente da discussão anterior, que está pautada no capítulo 3, versículo 13. Tiago fez uma associação de inveja e sentimento faccioso com confusão, né? Agora, ele deixa de forma específica e muito clara o que quer dizer confusão. E trata ela como produzida por desejos invejosos e outros tipos de desejos. No lugar de confusão, agora nós lemos guerras. Guerra, no grego aqui, é polemoi. Polemoi, e contenda é machai, né? Polemoi e machai. Então, é confusão, guerras e contenda. É polemoi, ou melhor, polemoi, que quer dizer guerras, e contenda, que quer dizer machai, né? Assim, como em português, as duas palavras eram usadas, na maioria das vezes, para descrever conflitos físicos entre indivíduos ou nações. Entretanto, no sentido metafórico aqui, as duas palavras podem descrever as discussões verbais, violentas. Não? Então, Paulo, por exemplo, ele adverte Tito que evite debates, ou seja, evite machai sobre a lei, debate sobre a lei, né? Tito 3, versículo 9. E em Salmos de Salomão, nós vamos ver no Salmo 12, verso 3, diz que os sábios caluniosos acendem a discussão, ou polemos, né? Guerras quer dizer polemai, e discussões quer dizer polemos, né? As duas palavras nos lembram de suas correspondentes dentro do nosso português. Então, nos lembra também de aplicarmos lutas, né, e batalhas. Né? Guerras, lutas, batalhas, guerra e etc. São discussões verbais e conflito armado. Né? A ONU lutou pelo significado das cláusulas, cláusula do tratado, tal. Churchill sempre gostou de batalhas parlamentares. São frases que podemos ver ao longo dos anos, dos tempos passados, e que se faz observação hoje, né? Obviamente, os cristãos jovens, meus irmãos, nossos jovens, né? Os cristãos, aqui é a quem Tiago se escreveu, eles estavam envolvidos em batalhas verbais, em discussões, dissensões, e uma vez em discussões, esse tipo quase sempre vem acompanhada de palavras ásperas, críticas e calúnia. O mau uso da língua é reprovado por Tiago, conforme vemos no capítulo 3, versículo de 1 a 12, e capítulo 4, versículo 11 a 12. Nós vamos fazer uma exegese também, passar por lá, né? E essa lição estaremos ministrando no próximo domingo, né? Estaremos aprendendo no próximo domingo, e o título é A Autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo, né? E nós vamos ver que o antídoto aqui
e o que significa essas questões que Tiago propõe aqui, ou ele explora aqui. Então, é deplorável o fato de que a igreja cristã tantas vezes tem sido caracterizada por mais controvérsias. Nos dias atuais, então, nas redes sociais é o que tem, né? Ficam dando álibi para pessoas, e com esses dias de ganhar like, ganhar dinheiro no YouTube, então os YouTube estão fazendo a festa, porque realmente estão dando muita margem, né? E assim sucessivamente. Não só as nossas igrejas, mas todas as denominações sempre têm exposto às situações, e isso está ficando dificultando a pregação do evangelho. Falo como pastor de igreja, que estou pastor em uma comunidade. Ninguém mais é tonto. Ponto. 1, 2, 3. Ninguém mais é tonto. Você quer ter uma igreja sábia, inteligente, pauta ela na palavra. Traz na Bíblia, na palavra de Deus. Não é? Claro, usando contextos, os seus contextos, contexto histórico, contexto atuais, não é? E trazendo todo o contexto para os nossos dias, né? O que fazemos, o que não podemos fazer, e como igreja, o que significamos como igreja, o que significamos para a comunidade onde nós estamos inseridos, para a rua, para o bairro, para a cidade, para o estado, não é? E assim sucessivamente. Então, essas reflexões que tem que começar a ser feitas, senão o negócio vai ficando feio, porque fala que ama, estamos juntos, mas quando vem as dificuldades, ninguém supera. Estão fazendo agora manifestações, carruagens, cada um tem a sua razão, sendo que a razão mesmo é Cristo, o resto é conversa, ok? Então, eu estou falando isso na condição de pastor, conforme disse, e sou questionado por alguns jovens, às vezes de nossas igrejas, da igreja que pastoreamos, e às vezes de outras congregações ou de outras denominações, né? Por que tantas confusões, tanto conflito e tal? Como é que eu vejo isso? Como é que eu vejo aquilo? Enfim, muita falta de humildade, né? Falta de coerência, falta de Cristo no geral. No geral, porque se tivesse Cristo não estaria brigando uns por poder, outros por nome, para ostentar os clãs familiares e etc. Isso não vem ajudando a igreja nos últimos anos. Não vem a igreja ajudando a igreja. Pelo contrário, eu estou até escrevendo um material sobre os chamados desigrejados. E minha questão é, chamar desigrejados ou destemplados? Um reinado sem rei, né? Um reinado sem reino, né? São situações de reflexões que eu tenho visto, tenho observado, tenho lido algumas coisas sobre a igreja dentro da sociedade, né? E como faço parte da igreja do nicho pentecostal, ou continuista, porque tinha que ser chamado assim, não é? Continuista, podemos observar que nós estamos tentando fechar os olhos para uma coisa que está escancarada. Vamos abrir os olhos e vamos amar mais, perdoar mais, ler a palavra mais, orar mais, buscar mais a Deus. Assim sendo, eu sinto a dor que o irmão sente. Assim sendo, eu tenho empatia pelo irmão, pela irmã, pelo pobre, pelo rico. Haja vista que Deus não tem reino à parte. O reino de Deus é um e ele chama quem ele quer, não é? E chamou a todos os homens, basta ouvir a voz de Deus, né? Independente de credo, ele salva, liberta, transforma e muda, não é? O cidadão. Nós vamos observar que essas características, essas controvérsias amargas, um filósofo chamado Spinoza, né? Filósofo judeu do século 17, ele observou o seguinte: muitas vezes tenho ficado pasmado diante do fato de pessoas que se vangloriam de professar a religião cristã, a saber, o amor, alegria, paz, temperança, caridade diante de todos os homens, brigarem com uma animosidade tão rancorosa e diariamente demonstrarem umas às outras um ódio tão amargo, a ponto de tudo isto, em lugar das virtudes que professam,
ser o principal critério da sua fé. Podemos ter certeza de que algumas batalhas são válidas, mas mesmo assim, elas precisam ser travadas sem sacrifício de virtude e princípios cristãos. Não conhecemos quais eram as discussões lá dos dias de Tiago, das quais Tiago se refere. De qualquer forma, Tiago ele parece estar mais incomodado com o espírito de inveja e de amargura das discussões, e não pelo menos certo. Nos dias odiernos, nós temos os grupos, por exemplo, nas igrejas, principalmente as chamadas igrejas pentecostais. Eu tenho dito que o movimento neopentecostal, ou seja, novo pentecostal, ele tem causado problemas, porque as pessoas pensam que a Bíblia caiu do céu com cabe tudo, né? E acaba criando aquelas religiosidades, aquelas animosidades. Você fala para o irmão uma coisa, ele quer até lhe bater. Você diz a ele, aponta alguma coisa, ele quer caçar, procurar encrenca o tempo todo, confusão, picuinhas, não é? E isso tem se proliferado até mesmo por meio mais tradicional. Jovens, vigiemos, não entremos em contendas desnecessárias, principalmente se você não domina o assunto, deixa lá. O importante é que Deus tem cuidado da sua alma, tem cuidado de ti, tá certo? Porque é isso que se procuram para ficar em nome de uma fé, em nome de uma religiosidade, ficar se discutindo coisas com pessoas que realmente totalmente despreparadas. E a Bíblia diz: não dê coisa santa aos cães e nem a pérolas aos porcos, né? Então, dentro da inveja e da amargura, das discussões, e não pelo certo e pelo errado, das várias opiniões sucessivos, o uso de que Tiago traz a uma palavra que faz a conotação de facção política, que é eretreia. Ele trabalha essa questão eritreia no capítulo 3, no seu versículo número 14, 15 e 16, e são fontes, ele fala que a qual é a fonte de briga, né? Tiago apresenta aponta o seu dedo para os prazeres que militam na nossa carne. Prazeres, aí a tradução é hedone, hedone é um termo que sempre traz consigo conotações narrativas de prazeres pecaminosos, não é? E a autointeligência, indulgência, né? O indulgência, que vem da palavra hedonismo. Constantemente, ela apresenta um sentido negativo no Novo Testamento, e podemos observar isso, jovens, em Lucas capítulo 8, versículo 14. Não só os jovens, mas você que está me ouvindo aí, estará assistindo logo mais, você pode ver Lucas capítulo 8, verso 14, Tito capítulo 3, verso 3, e 2 Pedro capítulo 2, versículo 13. A importância do termo que Tiago emprega é demonstrada pela descrição lá no livro apócrifo de Macabeus. Eu tenho aqui duas Bíblias, uma Bíblia de Jerusalém, tá aqui, e a Bíblia Tebe, que tem esses materiais, tem esses livros também. Então, no prazer, por exemplo, de Hedone, existe uma tendência malévola, né, que é mais complexa das emoções. A alma, a vanglória, a cobiça, a sede de honra, a rivalidade, a malícia, não é? Por exemplo, tem gente tão boçal, tão bobo, que quando você chama ele de irmão, ele diz: irmão, não, eu sou pastor para você. Ora, existe um pastor sem ser crente? Sem ser irmão da comunidade? Essa é a questão. Então, são pessoas bobas, tolas, que em nome de um evangelho, uma fé totalmente fragmentada, estriba-se em cima do título e fica querendo dar carteirada por aí fora. Para com isso, isso é tolice. Isso você está trazendo problema para a comunidade e para você mesmo, obviamente, né? Então, a rivalidade, a malícia no corpo é o comer indiscriminadamente. Então, ele trabalhava dentro de todo o contexto. Então, sem dúvida, Tiago ele acrescenta dentro dessa lista toda, no capítulo 4, verso 2, conforme lemos aqui, porque um só é o legislador e juiz da lei, o qual pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o teu próximo? Estas mesmas referências podemos encontrar em Romanos 14, versículo
4 e Mateus capítulo de número 10, versículo de número 8, não é? Que trata aí da soberania de Deus, deve ser temida e colocada nas nossas palavras e obras, que pode ser baixada aí se querem realizar. Primeiro, o poder de ir e vir pode ser concedido por Deus, como Deus concedeu a Jacó. E o texto diz, o poder pode estar com a saúde para trabalhar, vem de Deus. O guardião do homem é Deus. A quantidade, qualquer cidade, aliás, em qualquer cidade, você pode ir e vir, ele é guardião da sua vida. E o termo, os prazos pertencem, o tempo e os prazos pertencem a Deus, né? Os bons negócios são obras de Deus em favor do homem. E como aconteceu com Eliezer, por exemplo, não é de quem corre na vitória por corrida, nem por esforço de vitória, mas aqueles que acham graça diante de Deus. Logo, Deus é soberano sobre todos os eventos da sua vida. Então precisamos observar. Agora a voz diz, vamos hoje e amanhã da tal cidade, ali trabalharemos um ano, negociaremos e prosperamos. Não, se não tiver dentro da vontade de Deus, não vai fluir, não vai dar certo, ok? Ele trabalha dentro da proposta sobre aquele desejo ilícito, irresponsável, ou pelas discussões, responsável pelas discussões e conflitos que atormentam, né? Então vamos nos cuidar, vamos nos livrar desses tipos de embates descabidos dentro das igrejas, né? Dentro da nossa comunidade. Como pastor de igreja local, né, tenho trabalhado em prol disso, e eu sempre digo, os irmãos, a igreja precisa transmitir paz para que o pastor faça o seu trabalho, né? Não só de ensinador, não só de pregador, não só de pastor propriamente dito, daquele que visita, que cuida da ovelha, que ouve, daquele que tem um conselho, né? Mas enfim, que tenhamos paz para fazer o trabalho, porque as contendas é uma desgraça, realmente tira a paz de todo mundo, e eu sou meio que incisivo, ou seja, meio como é que eu uso a palavra aqui? Eu sou meio duro acerca de algumas coisas, porque se estiver me atrapalhando é melhor sair da frente, né? Porque eu primeiro analiso, ouço as duas partes e gosto de colocar sempre no tete a tete, né? Segundo o que se ouve, o diabo tem 3 irmãos, me disseram, me contaram e estou sabendo. Comigo não tem isso. Alguém disse, então vai ter que ir provar. Cabe ou nos aprova quem acusa. E outro sim, se você não é contendeiro, se você não disse nada, tenha consciência da sua razão. Ponto. Acabou. Não é? Porque não vai ficar provando, tentando discutir uma coisa que você não fez, não sabe. Agora, se fez e sabe, precisa ter hombridade, humildade e cuidado para que toda a comunidade seja cuidada para que não haja contenda, ok? O texto diz assim, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a luta e fazer guerra, né? Então essa tradução ela diz assim, ela vai trabalhar essas visões, ela trabalha dentro da sequência de afirmativa, de negativa dos verbos como chave da estrutura. Cobiçais e não conseguis possuir, então matais, ou seja, por ambição, por inveja, esse tipo de coisa, isso é um problema, não é? Essa estrutura ela coloca a ênfase do fato de que os desejos frustrados conduzem à violência e deve ser preferida, porque se encaixa melhor um perdão, comum da exortação, a moral do mundo helênico, por exemplo, nesse padrão aí, ela amplamente é ilustrada por T.L. Johnson, né? Ele concentra-se no modo pelo qual a inveja, ou seja, Fronos quer dizer inveja, e ciúmes ou zelos, né? Emoções afins, inevitavelmente leva a atos hostis, brigas, guerras e homicídio até mesmo. 1 ou 2 exemplos aí bastam para ilustrar isso. Por exemplo, o padrão no Antigo Testamento, no Simão, né? Nós vamos ver
no testamento dos 12 patriarcas, por exemplo, né, ao testamento, o diabo é dado o título de a arca acerca da inveja, ou seja, Fonos. Um dos temas centrais do testamento é o modo pelo qual a inveja levou Simeão a agarrar-se e matar seu irmão Yosef, ou seja, José. Vemos outra situação, que é aquela situação de Isaac e Esaú, não, aquela situação de José, é uma, não é? E aquela situação de Caim e Abel, né? Então, Simão adverte aos seus filhos: a inveja domina toda a mente do homem e incita a destruir tudo de quem ele tem inveja, não é? Epiteto, ele era um moralista do segundo século cristão, ele deixa subentendida que uma relação orgânica entre inveja e violência, ao observar que César pode libertar os povos das guerras e lutas, ou seja, polemai, kai, machai, mas não dá inveja, guerras e lutas, mas não dá inveja, ou seja, Fronos. No Novo Testamento, a decisão dos principais sacerdotes, sentido de entregar Jesus a Pilato, é atribuída à inveja, a Fonos. Então eles tinham inveja de Jesus. Então exemplo temos, nós vamos ver em Marcos capítulo de número 15, versículo 10, enquanto a perseguição sofria pela primeira igreja, quase sempre atribuída a ciúmes. A maior parte das versões brasileiras traz inveja, ou zelos. Parece aí que o ensino de Tiago ele se encaixa perfeitamente no padrão bem conhecido, apesar de entregar a raiz zelos em vez de fonos. Então, essa problemática não é fácil. Macabeus capítulo 8, 1 Macabeus 8, 16, vai traçar isso aí, quando vai falar do testamento de Simeão, e assim sucessivamente. Tiago, por exemplo, estaria acusando seriamente os seus leitores de cometerem homicídio? Não. Na verdade, ele tem afirmado que está fazendo exatamente isso. Alega-se que os leitores de Tiago, alguns cristãos judeus recém-convertidos, ele pode ter sido aí membros do movimento zelote judaico radical, e o qual defendia os assassinos romanos proeminentes e seus colaboradores com uma política de terror. E assim são observações do texto que estamos trabalhando aqui, tá certo? Outro ponto importante é porque a frustração ou frustrado desse desejo de ter esse desejo de ter, devido à sua falha em orar de modo apropriado, de não correr atrás, nada tendes porque não pedis. Tiago já falava, sim, e pedi, sim, pedis. Tiago admite que o pedido é feito de modo errado. Então ele diz, pediu, mas pediu não é errado. Por exemplo, no motivo, egoísmo, ou para fazer uma competição com alguém, eu quero ter isso porque fulano não tem. Isso não dá certo, não é assim. Por essa razão, não recebeis. E Jesus, ele havia prometido pedir e dar-se-vos-á, conforme Mateus 7,7. Mas é claro, Jesus tinha dito, tinha em mente aqueles pedidos que se concentram e tem um motivo dentro do conceito da vontade soberana, da vontade de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Não era assim de forma aleatória. Então, não pedidos que estivessem dentro do propósito descendente daqueles prazeres, ou seja, hedonai, que estão aí em guerra com nossa alma. Então, um escritor chamado Hort, ele comenta, diz assim, que Deus não concede apenas dádivas, mas também o prazer nelas. Deus dá as dádivas e também o prazer nelas, mas o prazer não contribui para nada além de si e não do que é de resposta às orações. Então, os pedidos feitos, que ele não tenha um melhor a fim de visitar, ou seja, para ter o melhor fim, em vista não são orações. Ou seja, no texto grego, nós vamos encontrar o fenômeno interessante, o verbo pedir, que é aiteon, que muda a voz da média para ativa, e ele remonta aí dentro do conceito de uma oração mais contundente e objetivo.
E depois, no capítulo, do versículo 4 até o versículo 10, o Tiago faz um chamado para o arrependimento, né? Ele diz assim, Tiago, ele analisa que o pecado da inveja humana, ele retratou-se de forma terrena, né? Voltando aqui para a lição, né? Propriamente dito, tópicos, a lição é dividida em tópicos, né? E tópico de número 1, resistindo às paixões deste mundo. Tópico de número 2, as consequências das paixões desse mundo, né? E tópico de número 3, né? Submissão de Deus, a submissão de Deus e a resistência às paixões desse mundo. Por exemplo, conflitos de disputa, conforme nós já tratamos. Tiago revela os conflitos de disputa de um homem que vem em guerras, pelejas, né? Que há entre nós. Então ele mostra tudo o resultado de paixões, das paixões carnais, né? De obras carnais, conforme Paulo escreve em Gálatas, no seu capítulo 5, verso 19 a 21. Né? O subtópico de número 2, do tópico 1, diz assim, problema com a falta de resposta na oração. Né? Por quê? Pede e pede mal, então não há resposta. No versículo 2 e 3 do texto em apreço, não é? Capítulo 4, explica que Tiago fala que por muitos nossos pedidos em oração não são atendidos, e muitas vezes não recebemos a resposta do Senhor porque não buscamos a aprovação dele, ou seja, quer fazer a todo custo. Então, jovem, quer prosperar, quer ter dinâmica nos seus trabalhos, quer ter a bênção do Senhor sobre a sua vida, faça conforme a palavra de Deus, né? Peça segundo a direção de Deus, e Deus com certeza prosperará. Outro tópico interessante, subtópico, uma vida prazerosa. Também já trouxe essa demanda baseada na exposição do texto, né? Outro ponto importante, muito interessante, tem uma obra interessante do Palmeirenig, né? Cleito Ivan Palmeirenig, ele trabalhou sobre a teologia da experiência, né? Esse livro é novo, na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e é um material interessante, né? Já li algumas coisas, alguns tópicos, né? Ainda não tenho essa obra, mas já li alguns tópicos das síntese, né, do livro, e achei importante, não é? E ele está aqui também na estante do professor, né? E um material interessante, né, para ser adquirido em breve. Muito bem, está no radar. As consequências das paixões desse mundo, tópico número 2, ignorar o zelo de Deus, o orgulho, né, o distanciamento de Deus, tudo isso gera essas consequências dessas paixões carnais. Tópico de número 3, trabalha dentro da proposta, tópico número 3, trabalha sempre a submissão de Deus, a Deus, e a resistência às paixões desse mundo, a submissão e a resistência ao diabo, né, a submissão à humildade, né, e a submissão traz renovação de mente, né, e assim sucessivamente. Podemos observar que Tiago ele aborda a questão dos planos de vangloriar-se do futuro. Ele argumenta também que não devemos fazer planos sem considerar a vontade de Deus, e não devemos nos gabar dos nossos futuros, porque não sabemos o que o futuro nos reserva, né? E Tiago encoraja seus leitores, a nós outros, a confiar na soberania de Deus e a submeter-se aos seus planos e à sua vontade. Então, ele enfatiza que a vida é curta e incerta, e que devemos viver cada dia como se fosse o último. Então, no geral, ele enfatiza a importância da humildade, da submissão, e evitar o mundanismo e os conflitos entre nós mesmos, né? E aproximar-se de Deus, do arrependimento, das confissões, e viver cada dia com uma confiança e humilde soberania de Deus. Ele fornece informações valiosas como viver a fé cristã de maneira significativa, tanto em nossos relacionamentos com os outros, quanto ao nosso relacionamento pessoal com Deus, né? Podemos observar que a purificação para os cristãos, né? E ele faz essa observação, né? E podemos coadunar com 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 4. Primeiro, a luta contra o pecado. Segundo, o desejo de Deus para liberar maior graça, e o caminho da bênção, onde ele trabalha dentro dessa proposta, né?
no capítulo 1 até o Tiago 4, versículo 1 até o versículo 10, podemos dividir em 3 tópicos importantes. Primeiro tópico, nós vamos observar que ele vai trabalhar purificação para os cristãos. Segundo, a luta contra o pecado. E o terceiro é o caminho da bênção de Deus sobre a vida do homem. Então, o conflito entre nós, entre nossos deleites, pelos desejos pecaminosos, e nos distancia do cumprimento da vontade de Deus. É uma atitude que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Ele vai trazer nós de volta. No versículo 5, né? O conflito dentro de nós mesmos, entre nós, é um desejo de cumprir, né? Então, uma atitude que o Espírito coloca em nós, do desejo de cumprir a vontade de Deus, né? E se nós deixarmos ser controlados pelo Espírito Santo, não faremos nada errado. Deus estará controlando a situação. No capítulo 4, verso 2, Tiago ele fala sobre a fonte do conflito entre os irmãos. Muitas vezes são coisas materiais. Então, essa é a fonte do conflito, né? Tiago ele atribui dissensões, assassinatos, guerras ao materialismo. João ele adverte os cristãos sobre cobiçar o que há no mundo. 1 João capítulo 2, verso 15 e 16, né? Porque Tiago diz: pedis mal, ou seja, há quem discorda da demonstração de Tiago, no versículo 1 e 2, alegando que não ter recebido a resposta de suas orações. No capítulo 7, Mateus faz essa abordagem. Tiago ele sustenta que esse caso de orar pelas coisas erradas, em vez de orar pelos seus desejos pecaminosos, muitos devem orar pela boa vontade de Deus para com ele e seus desejos, em razão de não dar o que a pessoa deseja. Então, simplesmente, eles começam a tentar deturpar. Outro sim, Deus não é obrigado a responder às nossas orações de forma afirmativa. Ele não agirá de maneira contrária à sua vontade. Ponto. Nem que você esteja cercado de orações fervorosas. Talvez busquemos promover os nossos deleites pessoais por meio da nossa oração. Estamos pedindo, não é? Por exemplo, tem um cidadão aí, e vários, né? Que eles profetizam, acho que ele é o profeta do momento, e acho que ele é o cara do momento, e faz aquela propaganda de oração, mas você não vê frutos dessas orações na vida dele. Então, tá equivocado. A oração não é para propagar ninguém, até porque a oração de joelho já trata-se de humildade. Então, na oração, Deus não se curva à nossa vontade, pelo contrário, nós é que devemos nos submeter à vontade de Deus, né? E Tiago, no versículo 4, verso 4, ele não fala de atitude de Deus com relação aos cristãos, mas ele fala da atitude do cristão para com Deus. Então, no versículo 4, capítulo 4, versículo 4, ele aborda, simplesmente faz uma advertência da atitude, não fala da atitude de Deus para com o homem, mas para a atitude do homem para com Deus, né? Então, a diferença entre o mundo e Deus é tão grande, enquanto que seguimos o mundo, nós nos apartamos de Deus. No mundo, o pecado é considerado aceitável e aprazível, né? Aprazível. Por fim, os cristãos perdem sua noção de pecado, e assim o pecado se torna habitual. Tiago, ele não está preocupado com os pecados ocasionais, mas com a atitude do coração que leva o homem, a sua pessoa, o homem leva uma pessoa melhor a dar as costas para Deus e voltar-se para o mundo. Em vez disso, de conhecer o pecado pela observação ou pela experiência pessoal, o cristão deve usar a sua mente, né, dada por Deus, para discernir o bem e o mal, sem provar o mal por si mesmo, né? Já no verso 4, no verso 5, ele diz as Escrituras. Aqui Tiago, ele provavelmente não tem referência ao Antigo Testamento. Ele, em alguma em mente, por exemplo, ele não fez a citação. Em vez disso, ele está falando sobre o conceito geral das Escrituras, né? É muito provável que o ciúme nesse versículo se refira ao zelo de Deus pelo seu povo, conceito em comum que existia no Antigo Testamento, em Êxodo 20, verso 5, Êxodo capítulo 34, verso 14, Salmo 78, 58, Salmo 79, 5, né? É uma ideia que condiz com o texto. A amizade com o mundo, mencionada no versículo 4, habitualmente despertaria ciúme em Deus. No entanto, a expressão espírito
que habita em nós também indica o espírito humano. Então, o ciúme seria o desejo cobiçoso das pessoas. Aí nós podemos ver no versículo 2, quando ele começa a fazer a tratativa. Então, Deus resiste ao soberbo, no versículo 6, né? E Tiago, ele cita Provérbios 3, versículo 34, para mostrar que estava certo. Aqueles que submetem à soberania divina receberão a graça necessária de Deus para pôr em prática o tipo de vida que Tiago descreve no capítulo 3, versículo 3, 13 a 18. Por outro lado, aqueles que puserem em altos patamares se verão diante de um terrível inimigo, conforme está escrito no versículo 4 do capítulo 4. Né? O próprio Deus lutará contra todos os planos desses que não estarem ao seu lado. E lutar contra Deus, irmão, não tem nem como. Né? Sujeitar-vos, pois, a Deus, então devemos obedecer os 2 mandamentos desses versículos. Primeiro, devemos sujeitar-se a Deus, né? Sujeitar-se a Deus. É abandonar o nosso orgulho, o egoísta, né? E sujeitar ao Senhor também implica em revestir-se de toda a armadura de Deus, uma imagem que inclui tudo, desde depositarmos nossa fé nele e mergulharmos na verdade da palavra de Deus. Segundo, devemos resistir a qualquer tentação que o diabo lance em nosso caminho. Então, o maligno não terá outra escolha, ele fugirá, pois pertencemos ao exército de Deus vivo. Então, o Tiago, ele faz as observações, tudo pautada dentro de razões lógicas, que nós, para recebermos a bênção de Deus, precisamos estar alinhados à sua sacrossanta palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de uma forma toda especial no nosso coração. Desejo aos jovens uma boa aula, que a boa mão de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas. Deus abençoe.